No próximo capítulo, Nezir ficará encantado com Doruk e atenderá um pedido que ele fará e até prometerá. Você saberá isso e muito mais no decorrer do resumo desse capítulo da novela Força de Mulher. Finalmente, Sarp consegue chegar em sua casa, depois que entra pelo portão com grande dificuldade. Ele caminha até a porta. Assim que entra, ele fala com Bahar, acreditando que ela está lá. Ele diz que precisa falar com ela imediatamente. E na mesma hora, ele fica preocupado com os filhos. Por isso, já conta o que aconteceu. Mas adianta que ele está bem. Diz que por isso eles não precisam se preocupar e começa a ficar preocupado quando percebe que eles não estão na sala, não estão na cozinha. Ele pergunta onde eles estão. Vai até o quarto e fica apavorado ao perceber que nem Bahar, nem Doruk e nem Nissan estão na casa. Imediatamente ele sai da casa, procura pela família lá no jardim e é nessa hora que ele percebe que não tem ninguém lá. Percebe que ele está sozinho. Enquanto isso, Bahar, Doruk e Nissan continuam dentro do carro, indo rumo à casa de Nezir. Algum tempo depois, Sarp encontra um bilhete que Nezir deixou para ele. E é nessa hora que ele entende o que aconteceu, já que Nezir fez questão de dizer que agora é a vez dele passar pelo que ele passou. Nessa hora, sem ter o que fazer, ele leva as mãos na cabeça. Enquanto isso, Bahar e os filhos finalmente chegam na casa de Nezir e são levados diretamente para o quarto onde eles vão ficar. O irmão de Munir avisa Bahar, Doruk e Nissan que em breve ele volta para chamá-los para o jantar. E depois de dizer essas palavras, ele sai. Nessa hora, Bahar olha para todos os lados e percebe que tem muitas fotos de Nezir com um jovem. E percebe que aquele era o quarto do filho dele. Enquanto isso, Sarp vai beber um pouco de água. Ele pensa e não chega a lugar nenhum, pois percebe que por enquanto ele não tem o que fazer. Percebe que vai ter que pensar muito bem antes de tomar qualquer atitude, mas acaba não pensando em mais nada, já que devido ao cansaço, ele acaba perdendo os sentidos momentaneamente. Algum tempo depois, Nezir aguarda Bahar, Doruk e Nissan chegarem para o jantar. Bahar fala para os filhos que chegou a hora do jantar e tenta manter a calma. Nezir fica calado, somente observando a família de Sarp. E depois que eles já estão acomodados, ele toca um sininho. Doruk fica curioso nessa hora e pergunta para Nezir o que ele vai fazer, mas não obtém a resposta, pois Nezir fica calado. A cozinheira chega e fala para Bahar, Doruk e Nissan que eles fizeram o frango porque sabem que eles gostam. Nessa hora, mãe e filhos se olham. Nezir continua só observando. A cozinheira termina de servi-los e deseja a todos um bom apetite. Enquanto isso, Sarp recupera os sentidos e com muita dificuldade tenta se levantar, mas não consegue. Bahar pergunta para Nezir se ela pode falar com ele depois que eles terminarem de comer. Ele a ignora completamente, termina de comer, se levanta e vai saindo. Porém, para ao escutar Bahar dizer o nome dele.
Ela se aproxima e fala que ele sabe que nem ela e nem os filhos dela vão prejudicar ninguém. Ela diz que os filhos dela não têm culpa de nada que aconteceu. Ela pede para ele deixar os 2 filhos dela ir embora. Diz que ela ficará lá. Ele a ignora outra vez. E na hora que vai saindo, escuta a voz de Doruki, que diz que não é para ele fazer nada contra a mãe dele. Dessa vez, Nezir decide falar. Ele fala para Doruki que está certo. Diz que ele promete e em seguida sai. Depois que Nezir sai, Nissan e Doruki vão imediatamente abraçar a mãe. Nezir pergunta para o irmão de Munir se Sarp ainda não apareceu. O irmão de Munir diz que ainda não. Ele diz que está estranho, fala que ele não está conseguindo entender o que está acontecendo. Nezir diz que ele tinha certeza que Sarp já estaria lá naquele momento. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Birigui, de Chapecó, de Jataí, enfim, me conte ali nos comentários. No outro dia, bem cedinho, Bahar está conversando com os filhos, quando alguém bate na porta e ela vai abrir. O irmão de Munir diz bom dia e avisa que Nezir pediu para eles descerem para tomar o café da manhã em 10 minutos e fica surpreso ao escutar Nissan dizer que aquela não é a casa deles, por isso eles não querem nada. Bahar pede para a filha se acalmar e diz que em 10 minutos eles descem. Doruki pergunta o que vai ter no café da manhã. O irmão de Munir sorri e diz que no café da manhã ele poderá comer o que quiser. Bahar fala para os filhos que quando eles estiverem na mesa, ela não quer que eles perguntem nada e pergunta se eles entenderam. Doruki pergunta por quê. Bahar pede para os filhos simplesmente obedecê-la. Nissan pergunta para a mãe e se o homem perguntar alguma coisa, Bahar diz para a filha que é só responder que não sabe. Nezir fala para o irmão de Munir que até parece antigamente, todos na mesa tomando café da manhã. Bahar e os filhos chegam para o café da manhã. Doruki percebe que tem uma tatuagem no braço de Nezir e pergunta se ele tem um desenho no braço. Bahar pede para o filho parar com as perguntas e comer. Nezir diz que ele tem sim um desenho no braço dele. Doruki pergunta o que está desenhado lá. Novamente Bahar pede para o filho parar com as perguntas. Assim como Bahar, Piril também é surpreendida por Nezir. E ela e os outros 2 filhos de Sarp também são levados para a casa dele. Algum tempo depois, Piril e os filhos chegam na casa de Nezir. Da janela, Bahar, Doruki e Nissan percebem a presença deles. Doruki e Nissan chamam pelos irmãos, pedem para eles irem para onde eles estão. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.